Olá pessoal, vamos a mais uma aula de elementos de mecânica. Aqui, a ideia dessa aula, desse momento, é a gente construir uma base para um robô móvel, tá? E de modo que você possa depois pegar essa base e mandar imprimir. Tá? Então o que é que devemos fazer aqui? Eu peguei aqui uma foto de um robozinho, né, com ultrassom. O que a gente quer fazer é uma base mais interessante do que esta aqui. Se você olhar direitinho, essa base aqui, esse motor pode estar preso com fita, né, já que os lugares onde você tem pegaria parafuso aqui, eles não estão sendo usados, então talvez esteja usando fita dupla face, tá? Isso aqui é simplesmente um retângulo, digamos assim, um paralelepípedo fino, a gente considera um retângulo. Foi colocado aqui uma roda louca, motores presos por baixo, as coisas presas por fitas. Nós queremos fazer uma coisa mais interessante, né? Porque a ideia é, como é que eu posso colocar caixas para colocar esses motores bem nas posições desejadas e ficar um negócio mais decente, né? Mais bem acabado. Então, para isso, eu desenhei aqui. Então você primeiro desenha na mão o que é que você quer fazer, e eu fiz um esboço aqui de que ao invés de primeiro fazer um retângulo, vou fazer isso aqui com essas quinas aparadas, tá? Coloquei essas medidas, eu me baseei no tipo de motor que eu pretendo utilizar. Então ele tem de fundo uns 40 milímetros. Eu fiz, olha, eu vou colocar 40 milímetros para cá, 40 para cá. Vou deixar uma folga de 20 milímetros aqui, então isso me dá no total de 100 milímetros ou 10 centímetros. Para o comprimento, o tipo de roda que eu vou usar aqui tem uns 26 milímetros, então eu deixei um 30 aqui para pegar uma folga, deixei ele bem ajustado aqui essa linha, e deixei um espaço aqui para o servo motor. Estou me baseando nesse servo motor aqui, um micro servo, já que a ideia aqui é um motor só para mexer aqui um ultrassom, tá? Então não precisa ser um motor potente, que isso aqui é muito leve. Veja que por essas medidas aqui, só para fazer um arredondamento, se a gente considerar que aqui é de 5 milímetros para cada lado, e esse comprimento total é de 22,5, então a gente precisa de uns 32,5. Então a gente já vê que isso aqui está subdimensionado, né? Por que está subdimensionado? Porque esses orifícios aqui no motor que vocês vão ver, eles ficam bem na borda. Então a gente precisa colocar mais uma folga. Então colocar aqui uns 34 milímetros está suficiente. Então já vê que está subdimensionado. Mas isso aqui já dá uma ideia do que a gente pretende colocar aqui. Claro que você pode colocar outros elementos. Você pode botar uma caixa aqui para colocar uma bateria de 9 volts. Ou colocar um conjunto de pilhas, tá? Mas aqui vamos pensar em colocar somente os motores, a roda louca e o servo motor, tá? Então, ok. Eu vou dividir esse vídeo em umas 2, 3 partes, senão ele vai ficar muito longo, muito pesado para carregar, tá? Então aqui eu deixei 30 milímetros, né, para cada lado desse corte que eu vou realizar. E no total 140 milímetros no todo. Antes da gente começar a nossa montagem, é bom a gente ter ideia dos elementos que nós vamos utilizar para ver se eles vão caber aqui, tá? Então a gente, usando um pouquinho de memória, eu vou colocar os elementos e a gente vê se isso aqui está compatível. Por exemplo, 20 milímetros é suficiente, tá? Então vamos lá no Tinkercad. Esse aqui é o nosso ambiente. Se você olhar aqui, dá 14 centímetros por 10, então pode ficar muito apertado de trabalhar nesse ambiente aqui. Então a gente vai aumentar essa grade, tá? Essa grade aqui tem 20 por 20. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 400 por 400 milímetros, ou 20 por 20, ou 40 por 40 centímetros, tá? Para a gente ter espaço, para não ficar com um monte de peças apertadas uma por cima da outra. Então pronto, agora a gente tem um ambiente interessante aqui para trabalhar. E vamos iniciar fazendo a nossa base. A gente vai colocar primeiro um retângulo, né, 100 por 140, e a espessura, eu vou usar a espessura de
Você pode usar 3 milímetros. Eu acho que 3 milímetros é suficiente. Eu já fiz com 3 milímetros. Você coloca a espessura que você quiser. Isso aqui é somente uma ideia de como é que você faria isso. Então vamos iniciar com colocando o retângulo e em seguida adicionando a espessura dele. Então, para colocar o retângulo, primeiro clico numa caixa, tá? E vou escrever os valores das laterais aqui. Coloco aqui os 140 da lateral, aqui os 100, né, da largura. A altura eu vou colocar de 3, tá? Como eu tinha dito. E é interessante que você coloque a cor do filamento que você vai utilizar para imprimir. Então aqui eu vou colocar um amarelo, um filamento amarelo. Pronto, feita essa caixa. Agora eu vou fazer o que? Cortar os cantos da caixa. Para cortar os cantos eu vou usar esse elemento aqui chamado borda, tá? A gente quer que a borda fique nesse formato, nessa posição. Então você pode girar ela aqui, né? Deixar aqui de 90. A altura pode ser a altura que for, porque ela vai servir somente de orifício, tá? Mas as laterais, como nós vimos aqui no desenho, é de 30 por 30, tá? Então vamos ajustar esses valores aqui. Vou colocar aqui 30 aqui. Eu posso diminuir um pouquinho a altura para não ficar aquele alto demais. Vou colocar 6. Tá? E bom, estou usando aqui seta direcional para posicionar, mas se eu quiser fazer isso certinho, eu vou transformar logo em orifício. Eu vou tirar uma cópia dela. Tá. Essa cópia aqui eu posso... Vamos ver se eu espelhar aqui, se ele vai fazer o que eu quero. Quero que espelhe nesse sentido. Perfeito. E vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou fazer com este. Aperta a letra L, eu venho aqui e aperto alinhar. Vou alinhar por cima. Eu vou deixar esse aqui um pouco fora para não confundir a gente, tá? Depois eu faço com esse aqui também. Então alinho por cima. Não alinho aqui ao meio. Alinho por aqui. E eu alinho aqui no meio para que fique sobrando um pouquinho aqui na lateral, tá? Porque é interessante sobrar um pouquinho. Porque às vezes quando você coloca rente, pode acontecer de não ficar muito ajustado. Na hora de impressão ele pode interpretar como tendo alguma besteirinha aqui e ficar uma pelezinha. Então para evitar isso a gente sempre coloca sobrando. Pronto, feito isso, eu venho aqui e mesclo, tá? Faço a mesma coisa agora com o outro lado, tá? Alinho. No caso eu alinho aqui ao centro. Exagerei, errei, né? Pronto, coloco ali. Ele já está centralizado ao meio. Aqui não precisa, então aparentemente está certinho aqui. Vou novamente, mesclo. Pronto, feito aqui a mesclagem, perfeito. Ok. Bom, eu posso colocar agora aqui na mesa os elementos que eu vou utilizar para ter ideia de como eles são, tá? Então quais são os elementos que nós vamos utilizar aqui? Se eu olhar esse desenho aqui, eu vou colocar uma roda dessa, ou uma roda similar, um motor, uma roda louca, né, um servo e um ultrassom. Então eu vou procurar todos esses elementos aqui. Então posso colocar aqui, ó. Se eu colocar roda, eu coloquei roda aqui, mas parece que ele não está muito interessado não, né? Então você pode botar em inglês aqui. Então em inglês ele mostra vários exemplos. Antes de colocar a roda, deixa eu pensar aqui no motor, tá? Eu vou botar o motor DC. Tem vários tipos de motores. Aqui não tem aquele amarelinho, pelo menos aqui não tem. Esse amarelinho aqui não tem aqui, mas tem esse outro com caixa de redução. Vamos utilizar ele, tá? Então esse aqui é um motor com caixa de redução. A gente vê que ele tem um chanfro aqui.
Tá. E pronto, nós vimos o tamanho da caixa. Vamos pensar agora na roda aqui que vamos colocar para ele. Essa roda aqui, deixa eu ver, N20, vou colocar essa. Esse tipo de roda aqui, ela tem o chanfrezinho que encaixa ali, ó. Então vamos utilizar ela, certo? Pronto, então eu vou colocar somente um, depois a gente pega mais, somente para a gente ter ideia da dimensão dos objetos. Então eu vou pegar aqui o ultrassom. Deixa eu colocar ultra aqui para ver se... Vou botar sensor, porque ele mostra vários tipos de sensores e deve aparecer o nosso ultrassom também. Pronto, apareceu o nosso ultrassom. Guardar ele aqui. Vai ter também uma... Deixa eu ver aqui, eu acho que caixa ele só vai ter um aqui. Só tem essa aqui, tá? Então a gente vai usar esse tipo de roda louca, mas claro, quando você for fazer, você vai retirar as medidas do que você for utilizar e para aplicar aqui. E o servo. Tem um servo, eu vou pegar esse aqui. Então vamos ver se está faltando algum elemento aqui, tá? Então aqui tem motor DC, roda louca, servo e ultrassom. Então em princípio está tudo aqui. Vamos voltar lá, vamos pensar na montagem. Primeira coisa que você pode fazer aqui é posicionar essa roda aqui. Você pode simplesmente vir colocar essa roda aqui, mas veja, o que a gente está preocupado aqui não em realizar montagem. Como assim realizar montagem? Suponha, eu quero montar um carrinho, então eu vou pegar esses dois elementos aqui, vou apertar L, eu vou centralizar aqui por cima, por aqui a gente vê melhor. Eu vou centralizar agora pela frente aqui. Coloco aqui ao meio e aí já está posicionado. Mas a gente não está interessado nisso. A gente não quer fazer a montagem. A gente quer fazer o objeto que a gente vai imprimir. Então o que é que a gente faz? Transforma, uma vez que a gente posicionou, veja que eu coloquei aqui, alinhei ao centro, né? Aqui para frente, para ele ficar alinhado com isso aqui. Alinhei aqui por cima para o buraco daqui, não é, ficar certinho. E ao meio, né? Então está totalmente centralizado aqui. Vamos ver que altura esse elemento está aqui. Quando eu coloco aqui para ver a altura, ele está 20. Para colocar para ver a altura, você tem que clicar nessa seta e arrastar um pouquinho. Só que você acaba tirando do lugar, estava 20 alguma coisa. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou aqui editar e vou colocar 20. Aí essa aqui é a nossa altura, a gente vai guardar esse valor que vai usar. Veja que aqui passa um pouquinho, sem problema. A ideia dessa roda louca aqui, ela serve para furação. Então eu venho nessa roda aqui, vou fazer o buraco agora, transformo ela no orifício, transformado, seleciono, aperto mesclagem, está feito o orifício dessa roda louca. Agora vamos pensar agora no posicionamento dos motores. Como é que a gente vai posicionar os motores? Para isso, a gente vai escolher qual lado do motor vai ficar encostado na base. Então temos dois lados aqui. Eu vou girar aqui para a gente poder ver. Normalmente essa parte mais chata aqui, mais comprida, a gente coloca encostado na base, tá? E essa parte aqui coloca nas laterais. Então como é que vamos fazer aqui? Acho que eu fiz besteira, né? Então vamos deitar esse motor. Está deitado aqui o motor, colocar ele 90 graus aqui. Ali já está alinhado, tá? Vou trazer ele aqui para baixo.
Bom, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Eu quero fazer uma caixa onde eu vou encaixar, onde eu vou colocar esse motor aqui. Então como é que eu faço essa caixa? Se a gente olhar aqui de perto, quando você vê a projeção aqui, esse motor parece que ainda está um pouco troncho, né? Não, acho que está ok, porque dá a impressão de que está desalinhado. E está desalinhado, porque ele não alinha. Tá bom, ele está teimoso, a gente vai pegar outro. A gente não está perdendo tempo com isso. Então veja só, por aqui a gente vê que a largura disso aqui é da ordem de 1 centímetro, 1,2 centímetros. Ó. Então se a gente quiser fazer uma base mais ou menos forte, a gente pode fazer o seguinte, deixar 3 milímetros de espessura na caixa que vai abraçar esse motor. E a altura dele é da ordem de 1 centímetro, se a gente olhar aqui, ó. Né? Então a gente pode botar assim, para cima 1,3 centímetros da caixa e para o lado 1,3. Se você colocar 3 para esse lado, 3 para esse lado, tem 12, fica 18. Tá? Então eu vou pegar essa caixa aqui, clico aqui nas dimensões da caixa. Então lateralmente eu vou colocar 18, ou seja, 1,2 mais 3 milímetros de cada lado. E para a altura eu coloco 13. Tá? Pronto, então está feito aqui essa caixa. E para o tamanho dele? Bom, o tamanho dele a gente pode pensar, a gente pode fazer esse ajuste na mão, a gente pode realizar a medida. O ideal seria, como é que eu gostaria de fazer isso aqui? Gostaria de fazer o seguinte: com um paquímetro, uma régua, medir esse tamanho aqui e fazer a caixa desse tamanho, de modo que essa parte amarela encaixasse aqui na caixa, né, e essa parte preta sobrasse, que é a parte que não vai pegar solda e tal. Então a gente pode fazer o seguinte: você pode deitar para fazer essa medida. Então isso você encosta aqui. Eu vou botar aqui um pouco no negativo para a gente ver melhor. Eu vou posicionar de modo que essa parte aqui fique alinhada, e olho aqui mais ou menos enquanto está. Então o ruim é que quando a gente muda o plano, ele faz as mudanças daqui, atrapalha um pouco a nossa visualização, né? Então vamos fazer o seguinte, porque o ideal seria a gente realizar essa medida aqui dentro dessa caixa, mas ele não está ajudando muito nisso. Então a gente vai fazer esse alinhamento aqui no olho, tá? Já que a gente não tem como medir isso aqui, mas a gente tem até a estimativa. Aqui por cima vai dar 1 centímetro, aí tem 1, 2, 3, no máximo 4. Então vamos lá. Vou colocar isso já da cor da minha caixa. Então eu vou colocar aqui nessa medida. Vamos girar de volta, que eu já tenho ajustado ali a medida para não fazer besteira. Então esse fundo aqui eu vou colocar aqui 14, e essa altura aqui é que eu coloco 13. Eu tinha colocado errado anteriormente, tá? O 13 é a altura. Eu vou alinhar esses elementos. Aperto a letra L, eu aperto aqui, alinho ao meio. Eu vou alinhar aqui pela parte de trás para ficar mais fácil. E aqui alinho pela base para ficar eles alinhados com o chão. Pronto. Uma vez que está aqui, eu posso clicar na caixa e ir caminhando, apertando a seta. Veja que quando eu caminho aqui, de repente caminhar 1 milímetro é muita coisa. Tipo, eu quero que ele encoste aqui, ó. Mas a gente vê que fica passando, ó. Então você vem aqui em ajustar grade para colocar 0,1 milímetro. Quando você apertar os botões direcionais, ele vem bem
mais suavemente, você consegue fazer ajuste. Deixa uma folguinha aqui de propósito. Aí aqui, ó, ficou certa aquela nossa medida. Eu coloquei 1.4, parece que dá para encaixar bem, 14 milímetros. Então tá feita essa primeira nossa caixa, tá? Agora que eu tenho uma caixa, eu vou querer posicionar essa caixa aqui. Então o que é que eu faço? Pego esse motor, transformo ele em orifício, ele já está centralizado, né? A gente já posicionou. E agora eu mesclo. Pronto. Uma vez que está mesclado, está feito o orifício que eu vou encaixar na caixa. Então como é que eu faço? Eu vou trazê-lo para perto da caixa. Veja que isso aqui não é uma maneira muito boa de fazer isso. Quando a gente olha nessa figura aqui, que é o nosso esboço, a gente está colocando lá atrás com uma certa folga. Eu estimei que o motor ia ficar mais ou menos a uns 3, o meio do motor a uns 3 centímetros aqui, né? Coloquei 20 milímetros, 2 centímetros de distância entre o fundo e isso aqui. Eu vou manter essa distância, aí fica a seu critério essa distância com o final, tá? É mais uma questão de a gente saber como vai fazer isso. Então vamos lá. Primeiro, vamos ajustar essa altura aqui. A gente sabe que a nossa base, ela tá, essa parte de baixo, quando a gente mediu, ó, quando eu mexo aqui, ó, 22, mas toda vez que eu mexo ele sai do lugar, então a gente marcou em 20. Essa é a distância da parte de baixo, né, da parte de baixo a nossa milimetrada aqui, a nossa plataforma. Como isso aqui tem 3 milímetros de espessura, aí eu vou aqui e vou colocar ele 23, ou seja, 20 mais 3 de altura. Então aqui ele está, em princípio, encostado aqui na caixa. A distância que nós vamos colocar, a gente pode fazer o seguinte antes. Primeiro eu vou ajustar a distância do fundo, né? Como é que eu ajusto ele do fundo? Eu alinho, vou alinhar aqui para trás, tá? Tá alinhado para trás. E aí eu disse que ia colocar 2 centímetros de distância, segundo nossa figura aqui. 2 centímetros. Então eu vou colocar aqui, colocar agora 5, por dar grandes caminhadas, 5 milímetros. E aqui, ó, 5, 10, 15 e 20. Ficou muito, talvez, tá? Observe o seguinte, talvez seja interessante colocar a roda por cima, talvez seja interessante colocar a roda por baixo, tá? Isso aí você vê, eu vou colocar por cima, eu sei que já vai apresentar um erro aqui, e se você observar, não está no sentido que nós gostaríamos, então eu vou ter que girar aqui. Na hora que eu giro, parece que ficou muito fino, né, gente? Ficou horrivelmente fino isso aqui. Vou ter que fazer os ajustes agora dessa caixa antes de prosseguir. Essa largura aqui, esse tamanho aqui de 18, acabei colocando errado aqui, ó. Vamos tirar aqui, vamos rapidamente consertar isso. Vou aqui desalinhar aqui, girar o motor de 90. Eu queria girar só o motor de 90. Não é esse ângulo que eu quero, é esse. Vim alinhar isso, né? Centralizar aqui nesse sentido. Aqui vai ser rente. Então aqui tá do jeito que a gente queria, né? Aqui é o meio, né? Aqui é alinhado com a base, aqui é alinhado ao meio. Aqui a gente não alinha não, senão vai sair daquela posição boa que ficou. Então tá bom. Pronto. Vou pegar esse elemento aqui agora, mesclo novamente. Agora eu vou rotacionar isso para ficar do jeito que a gente quer. Não é nesse sentido, é nesse. Pronto. Novamente vou ajustar aqui a altura. Vou botar aqui nossos 23 que nós queríamos. Alinho agora aqui com a base.
com essa parte aqui de trás. E agora, pronto, tá alinhado. A venda pressão que não mais está. E agora vamos dar 4 passos. Veja que eu ajustei a grade para 5 milímetros, então como são 2 centímetros, 1 centímetro e meio, 2 centímetros. Ok. Antes de fixar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou desmesclar, porque o meu objetivo é que essa parte fique rente com essa aqui. Deixa eu transformar isso em sólido que a gente vê melhor. Pronto. O nosso objetivo... Eita, molesta. Pronto. Fica melhor assim. Nosso objetivo é que isso aqui fique alinhado com a nossa base. Então eu vou aumentar vou ajustar aqui, vou colocar, eu já cheguei muito perto, eu vou botar 0,1 milímetro para fazer isso na mão finamente, tá? Então veja, ó, pronto, aqui sobra, aqui falta, vou colocar aqui, né? Se a gente olhar de perto ainda assim dá um errinho, mas eu não tenho uma precisão melhor do que essa, tá? Mas de qualquer forma só vai ficar encaixado, então eu vou botar um pouquinho para dentro, não tem problema. É melhor do que ficar de repente sobrando aqui. Pronto, então a caixa está posicionada, né, nos dois sentidos aqui na altura. Agora, isso é chato de mexer, pessoal, né? Porque eu sou tão ruim assim não. Agora eu vou transformar o motor em orifício. Era só o motor. Para isso eu vou ter que desmesclar aqui. Aí chego no motor, transformo só o motor em orifício. E agora eu posso já mesclar, mas antes de mesclar eu vou tirar uma cópia disso aqui, tá? Pra gente replicar aqui do outro lado. Apertando o Shift ele vai mais rápido no giro. E aqui, pronto, aí aqui eu posso mesclar agora todo mundo, ou posso mesclar só esse, caso eu precise depois tirar para alguma coisa. Pronto, mesclei aqui. Aqui desse lado, eu vou pegar esse elemento aqui, né, inverter. Deixa eu ver se ela aceita ser espelhado nesse sentido. Aceita. Aí aqui eu posso seta para a esquerda, Shift e seta para a esquerda para ele ir rápido. Eu vou ampliar aqui para a gente ver direitinho. E bom, aqui tá bom. Ok, a gente vê que não está perfeitamente simétrico, mas tá um pouco para dentro, tá ótimo aqui. E a distância ele manteve. Então aqui eu vou como é que se diz? Mesclar. Pronto, estão mesclados os dois. Agora eu vou mesclar eles com a base. Transformei em um único objeto. Pronto, está um único objeto aqui. Então agora a gente já tem os encaixes para os motores. Vamos agora pensar em como fazer a caixa do servo, tá? A gente vai pegar, fazer a caixa do servo e colocar ele aqui. Então, para fazer a caixa do servo, vou mudar a visão para aqui, se eu conseguir. Tirar esses elementos aqui, para a gente ter uma visualização melhor. Vou jogar eles para lá. Então, o servo vem para cá. Pronto, fazer a caixa do servo. Para isso a gente tem que dar uma olhada nas dimensões dele, tá? Veja só, ter esse fio sobrando. Eu escolhi deixar o servo com fio, apesar que tem servo sem fio, para a gente não esquecer desse detalhe, tá? Porque se você fizer somente a questão do servo e não considerar o fio, você vai encontrar um problema. Então aqui
você pega as especificações do servo e você faz o seguinte. Se o servo, o ideal é que você meça o seu servo, porque ele pode não ser igual a esse. Mas veja, esse orifício aqui ele está bem na borda. E no do nosso desenho, ele está mais ao centro. Então, se o servo for exatamente igual a esse, com orifício na borda, eu vou ter que considerar isso. E vou ter que colocar mais uma espessura aqui, ó. Porque se eu fizer o orifício que vai pegar o parafuso aqui, na hora que eu for colocar, ele vai estourar. Então eu vou colocar aqui, eu vou colocar 2 milímetros a mais de espessura aqui, tá? Então vamos ver como é que vamos fazer isso. O nosso servo ele tem aqui 4.7. Então tem 22,5 aqui. Então quando eu colocar por 12 aqui vai dar 9.4. Então a gente pode arredondar aqui para um 32. E quando eu colocar 2 milímetros sobrando para cada lado vai ficar com 36. Então por que eu estou colocando 2 milímetros? Aqui, como é que se diz? Essa parte interna aqui, 22,5, tá? Pode ficar muito exato, você pode colocar uma certa folguinha, ou de repente é suficiente. Eu vou colocar aqui 22,6 aqui internamente, só para... Ou 22,7, ou 23, ficar meio milímetro para cada lado, tudo bem. Para ele encaixar. Agora, a parte de fora dele eu vou botar 36 por causa dessa folga que eu estou dando aqui. Então vai ficar uma caixa grossa aqui, né? E dentro uma caixa. Então, vamos lá. Então 36 de lateral, 15,9 de altura e a largura. Como eu estou botando os 3 milímetros de largura, eu arredondo aqui para 12 milímetros, então vai ficar 16 para cada lado. Né? Então 16 aqui, 36 aqui e 16 aqui. Pronto, estamos aqui. Pega uma caixa. Pronto, peguei a caixa. Ao longo, nós colocamos aqui, estimamos que 36 é bom. A largura, se a gente esqueceu, como eu sempre esqueço, aqui tem 12, 3 de cada lado, 16. Então na largura aqui colocamos 16. E na altura, que lá tem 15,9, eu também vou colocar 16. Tá. Pronto, coloco aqui a cor do meu filamento. Ok, e agora eu vou só... Veja que parece menor, mas quando você alinha, né, muda a perspectiva. O que é que nós percebemos aqui? Quando eu mandei alinhar, deixa eu ver, alinhei aqui no chão, certo? Alinhei aqui. Eu não alinho aqui no meio porque não é nosso interesse alinhar o meio. Quando você alinha, ele não está realmente alinhado, ele está um pouco fora. Por quê? Porque ele está considerando isso aqui, ó. Espera aí, só um minuto. Ele está considerando o fio. O fio deve estar desse lado aqui. Então por isso que ele não alinha, ó. Tá vendo? Ele não fica perfeitamente alinhado. Claro que se você tiver essa medida na mão fica melhor, porque você pode posicionar, centralizar os dois, centralizar a posição. Mas como aqui a gente está fazendo um pouco no olho, porque já pegou o servo medido aqui, você pode ir, se você achar que ele está maior de um lado do que do outro, você vem aqui no ajuste fino, coloca 0,1 e aí você modifica um pouquinho de um lado para outro, até atingir o que você quer, tá? Mas aparentemente está bom nesse formato aqui. Ele parece que ficou mais para a esquerda que para a direita. Mas o ideal é você ter essas medidas na mão, tá? Pronto, e aqui parece que está razoável, né? Um lado para outro, no meio ele já está centralizado, ok. Eu vou pegar um servo desse, salvar ali, porque eu posso precisar, vou precisar em outro momento, deixa ele ali para não perdê-lo. Esse aqui eu vou transformar, vou transformar logo ele em, como é o nome? Transformar ele em orifício e mesclar. Pronto, então já tenho aqui onde colocar o servo. Por que é que ficou um pouquinho mais fundo? Porque aqui tem 15,6 e aqui eu tenho 16, não é nenhum problema. Tem duas coisas que devemos prestar atenção aqui. Temos que colocar esses orifícios aqui para o parafuso entrar, né? Então como é que nós fazemos isso? Para colocar orifício você pode jogar um cilindro aqui dessa espessura.
Veja que ficou bom aqui, ficou um pouco grosso aqui, né? Justamente para não estourar a lateral. Então você vem aqui e olha a espessura. Esse buraco aqui, ele tem 2 milímetros de espessura. Então a gente quer colocar um círculo aqui, um buraco circular aqui, de um tamanho um pouco menor para o parafuso atachar, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, como ali tem 2, eu vou colocar aqui 1.8 desse lado, 1.8 desse lado aqui. A altura disso aqui, eu vou colocar a altura de 1 centímetro, acho que é suficiente. Vou botar 1.1 porque eu vou alinhar por cima, tá? Alinhar por cima. Pronto, e agora eu faço o seguinte: alinho, eu alinho esse elemento ao centro por aqui, alinho por cima. Eu vou levar só um pouquinho a altura, né? Aqui é 1 centímetro. Se aqui se tem 1 centímetro de altura, é por isso que está dando 6 aqui, ó. Eu vou botar aqui 6.1, e que ele vai sobrar um pedacinho aqui para cima, tá? E se eu mandar alinhar por esse lado, ele vai ficar aqui, ó. Ele não está exatamente o que nós queremos. Então o que é que eu faço? Já está em 0.1 milímetro aqui. Eu vou trazendo para cá no olho. Ó, pronto, tá ótimo aqui. Faço uma cópia dele e vou levar para o lado de cá. Aqui. Então, tá bom. Vai dar para prender o servo assim. Se você se preocupou porque está um pouquinho para lá ou para cá, você vai aqui, reajusta aqui para... Mas eu acho que tá bom aqui, tá? E aqui tá bom, tá bom. Vai dar para prender o servo. Pronto. Mescle todo mundo aqui. Pronto. O que é que falta agora? Para fechar aqui a do servo, falta a gente considerar os fios, tá? Então deixa eu mudar a visão aqui. A gente tem que agora se preocupar com esses fios. Como é que nós faremos aqui? Um servo desse, o que eu tenho aqui, eu medi essa distância aqui, deu 2 milímetros de altura e deu 8 milímetros de largura. Ele vai ter que passar por dentro da caixa. Então, como é que a gente pode fazer? Colocar 3 milímetros aqui de altura para ele passar com folga e 9 milímetros de largura. Então você chega aqui na caixa, pega aqui, né? Pega um orifício aqui, 9 de largura e 3 de altura. E a profundidade é interessante que ela passe, né? Então a gente pode colocar, por exemplo, 8 de profundidade. Não tem nenhum problema ela passar, porque é sempre bom deixa eu rotacionar aqui que pronto. Vamos ver aqui. Ó, 9 de largura, 8 de profundidade e 3 de altura. Ok. Pega esses dois elementos aqui e vou alinhá-los. Então alinhei ao centro aqui. Eu vou alinhar por aqui, tá? Quando eu alinho, rapaz, 8 ficou muito exato, né? Muito justo com 8. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Eu tenho interesse que ele seja maior. Vou botar 10, que é sempre bom quando você estiver fazendo orifícios, você sobrar um pouquinho dos dois lados. Pronto, veja que eu trouxe um pouquinho para ele sobrar aqui, ó, tá? Mas podia ter deixado alinhado, porque a ideia é que ele sobre mesmo. Pronto, aqui eu vou subir na mão, tá? Deixa eu ajustar aqui. Vamos ver como é que tá aqui.
Pronto. Se preocupe agora só em alinhar ele aqui. É ruim, viu, mexer com esse troço aqui no mouse aqui. Então só com altura. Veja que a gente colocou passando aqui para não ter problema. Então a gente acredita aqui que tá ok. Sobe um pouquinho. Pronto, aqui tá bom. A gente tem que se observar pelo plano, pelo que está atrás e não pelo que está aqui na frente, por causa da perspectiva. E antes de... Ó, tá sobrando como a gente esperava. E eu também vou pensar numa coluna aqui para o fio passar por folga. Passar com folga. Então eu fiz outro. Deixa eu ver aqui. Pronto. Deixa eu colocar aqui mais um. Pronto. Isso aqui eu vou colocar. Ele não era para ter saído do lugar. Eu quero só mexer aqui. Ué. Eu queria só mexer na altura. Tá aqui 15. Ficou enorme, né? Foi de propósito. Tá 10 aqui. Ele tá tendo uma briga aqui comigo. Eu boto 50, ele vai por 5. Não tá ajudando aqui. Pronto. Tá feliz? Ok. O ideal é que ele tivesse alinhado com de baixo, né? Então eu vou fazer esse alinhamento no olho aqui. De alguma maneira ele ficou invertido aqui. Tá? Então, aqui, mexer nessa altura aqui. Pronto, vou colocar aqui para ele ficar alinhado com o de baixo. Até tá o centro aqui. E aparentemente está muito perto aqui de onde vai passar o parafuso. Eu vou arrastar um pouquinho mais para cá, dar uma folguinha boa. Pronto, aqui vai ser suficiente para passar o fio. Tá? Pego todo mundo aqui, vou mesclar. Pronto, agora tá, temos o servo aqui com espaço para passar o fio. Pronto, feito isso, vamos levar ele de volta à caixa. Botar aqui o deslocamento para ser grande. Aqui, como eu vou posicioná-lo na caixa, eu coloco a altura dele de 23. Vou alinhá-lo. Ainda falta girar ele, né? Vou colocar o fio para trás, então girei ele aqui de 90. Pronto, agora eu pego esses dois aqui. Alinho. A distância aqui da frente, você pode vir aqui para medida. E aqui eu disse, olha, eu vou colocar isso aqui a 3 centímetros aqui da frente. Então o que é que eu faço? Clico nele. Ele já está alinhado aqui. Boto aqui de 5 em 5 para ficar mais rápido. E eu vou andar aqui, ó, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. Pronto. Agora eu vou e mesclo o servo. Tá o servo alinhado. Pronto, tá feito. Essa aqui é a nossa base. Em princípio está concluído. Claro, se você vai colocar outros elementos, não é para a construção da base, você
vai acrescentando. O que é importante aqui? É importante que vocês tenham visto que como é que nós fizemos, né? Posicionamento, a gente viu que primeiro partimos aqui do esboço, né? Do que a gente quer fazer. Claro que você pode ir fazendo ajustes à medida que vai fazendo o projeto aqui, criando caixa para os elementos, deixando alguma folga. Veja aqui, por exemplo, eu não coloquei caixa para botar parafuso, então você vai ter que ver uma maneira de prender. O servo a gente teve a preocupação de deixar o lugar de passagem do fio, tá? E aqui já tem um buraco o orifício aqui de colocar o cast, a rodadura, né? O que é que falta a gente fazer? Falta a gente fazer somente como é o nome? O troço do tração, não é? Como é que o tração vai estar preso ao servo? Então, para isso, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui ele na lateral. E tirar essa roda daqui. Deixa eu botar essa roda lá para baixo. A gente vai fazer aqui um L. Pode ser o L. Pode-se fazer um L com esse desenho aqui, um L desse jeito. Esse L aqui, ele está pegando aqui no conector. De alguma maneira está um conector. Eu acredito que ele colou o conector aqui na placa. Ou você pode fazer uma que pega de um lado a outro e aproveita esses parafusos aqui, ó. Eu não tenho a medida desses parafusos aqui, então eu simplesmente vou fazer um L aqui, um pouco mais largo do que esse aqui, e aí depois você pode colocar os orifícios aqui, tá? Então, para isso, para fazer o L, primeiro vamos pegar essas medidas aqui. Lateralmente, ele tem 45 milímetros de largura, tá? Essa aqui não interessa muito, essa de frente, então a gente vai fazer um troço de 40 milímetros aqui de largura. E essa altura aqui seria muito bom medir essa altura. Eu não tenho. Deixa eu ver um momento. Eu tenho um tração aqui, mas até eu achar e realizar a medida já temos passado muito tempo. Então vamos estimar aqui. Eu imagino aqui que isso vai ter uns. Como é que eu vou pensar meu tração? Vou fazer assim, ó. Eu vou colocar ele de cabeça para baixo, tá? Eu vou colocar o fio saindo por cima, mas fica à vontade, você faz como quiser, escolha de cada um. E vou fazer um quadrado aqui, que eu não sei porque ele foi tão longe. Pronto. Quadrado aqui. A largura dele, a gente já sabe que é de 4,5. Eu posso colocar a largura dele de 5, vai sobrar um pouquinho de cada lado, fica a seu critério. Então está de 50 aqui, de repente é muito. E novamente vou botar a cor do elemento aqui. Deixa eu só alinhar agora esses dois para a gente ver como é que fica. Tá errado aqui, a gente já sabe, mas é isso que eu quero ver. Pronto, ficou uma folguinha de cada lado aqui. Ok. Vou girar aqui. Vou deslocar agora ele um pouco. Pronto. Em princípio, a gente quer fazer. A gente pode fazer ele pegando aqui, né? Você pode fazer aqui de lado. Vai depender se dá uma distância para esse circuito e para isso aqui. Então você pode vou colocar até um pouco mais distante, tá? E a altura disso aqui você pode colocar passando. Então parece que a altura aqui é em torno de 20, tá? Então de repente 22 é suficiente de altura. Vamos ver como é que fica aqui. Aparentemente dá certinho aqui 22.
né, se você fixar por cima e se fixar por baixo também, ó, porque ficou sobrando lá em cima, tá vendo? Então isso aqui é a maneira como você aprende. Isso aqui é bem, isso é fininho, um parafuso bem fininho que você coloca. Então 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo já é razoável. Vou colocar aqui um de altura, tá? Só para a gente ter ideia de como é que fica. Pronto. Então tá razoável aqui. Então isso aqui eu vou colocar aqui de espessura aqui. Eu vou botar 3, pode ser 2. Isso não vai aguentar uma coisa que vai levar carga. 2 milímetros. Eu vou colocar 3 porque tem uma... A gente vai botar um conector embaixo que vai pegar parafuso. Vou colocar 3 aqui. Posso deixar 2 aqui. Tá. Vou fazer a parte de baixo da base. A gente não sabe que tamanho é isso aqui ainda. A gente não sabe ainda o tamanho que precisa disso, mas já coloquei um valor inicial aqui. Então que tamanho vai ser isso aqui? Isso aqui vai ser proporcional ao tamanho do conector que nós vamos usar. Então vou botar aqui servo. Pronto, apareceu aqui o servo. Isso aqui é um conector de servo. Coloquei ele aqui. Então veja que eu vou alinhar os dois. Ó, tá bom. Desse tamanho 25 aqui foi no chute, mas ficou bom. Só que na hora que eu conectar com isso aqui eu deixei rente. Eu posso deixar como está aqui. Deixa eu fazer logo os alinhamentos aqui. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Eu vou ter que criar aqui condições para essa peça encaixar aqui. Vai ser a mesma ideia, colocar um negativo e um positivo. Perdão, colocar um negativo aqui para ficar os buracos certinho. Só que tem o seguinte: quando eu for, se eu fizer isso aqui, eu vou criar um buraco aqui com o conector, não vai ficar muito bom, né? Tá? Então eu vou fazer assim. Se eu simplesmente transformar isso aqui em um negativo e jogar aqui, ele vai fazer um buraco aqui na placa e vai deixar uns cilindros positivos. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que inverter aqui as coisas. Eu tenho que colocar cilindros aqui, ó. Então como é que eu vou fazer isso? Trazer para cá para a gente ver direito. Vou fazer assim. Eu vou ter que colocar um cilindro em cada um aqui e um cilindro no meio. Para colocar o cilindro no meio, é tranquilo colocar um no meio, tá? Esse orifício aqui, esse cilindro aqui, ele pode ser maior do que isso aqui, que isso é só para passagem de parafuso, tá? Então eu posso colocar aqui de 3 de largura, talvez 3 seja suficiente. Vou centralizar esses dois aqui. Posso centralizar aqui ao meio também. Isso aqui é para fazer um orifício, então não vai ter nenhum problema. Então só por desencargo, deixa eu ver se 3 é suficiente. 3 é suficiente. Se você quiser pode botar um pouco maior, não tem problema. E para fazer esses laterais, eu posso sair pegando cada cilindro desse e dando Ctrl+C e Ctrl+V e vou posicionando e arrastando. Mas para a gente aprender mais um recurso, e aí esse recurso podia ter sido usado para fazer engrenagem, outras coisas, a gente pode fazer o seguinte: você pode colocar elementos de maneira circular, de uma maneira bem simples. Aperta aqui onde tem matriz circular.
enorme, né? Vamos diminuir esse tamanho aqui. Vou botar de tamanho aqui. Como aqui vão pegar parafusos, eu vou botar aqui de tamanho 1.5. Eu imagino que esses parafusos são bem pequenininhos. Eu vou dizer que são cilindros, ou melhor, circulares. Esse tamanho aqui, 15, está gigantesco. Eu quero 4 cópias. Aqui tem 8. Ele transforma isso em 4. A gente aguarda, mas ele espera. E agora vamos diminuir esse tamanho. Esse 15 aqui, eu não sei se está proporcional. Vamos fazer o seguinte, vamos alinhar todo mundo por baixo, porque a gente pode estar tendo a visão errada das coisas. Parece que... Eu não sei que unidade é esse de 15, porque nem de raio parece ser, ó. Não, raio aqui 40, tá certo. Eu tava fazendo confusão aqui. Então esse raio aqui deve ser uma coisa em torno de uns 2. Deixa eu botar 10 aqui para ver. Ele parece que é meio lento para fazer isso, né? Então o que ele está dizendo de raio 2 ou raio 10 aqui parece que é o tamanho total, ó. Tá vendo? Veja que ele está vindo, bem dizer, daqui para cá. Então vamos reduzir um pouco esse raio até dar certo aqui. Vou botar... Deixa eu botar 7,5. Deixa eu dar chute aqui, 7,5. Nessa hora fica um pouco lento, né? Mas parece que 7,5 parece que está razoável aqui. Ainda está passando aqui aparentemente, né? Nossa, é horrível mexer nisso aqui. Eu tenho que concordar com vocês. Pronto, agora eu acho que a gente consegue. Antes de qualquer coisa, para não atrapalhar o que eu estava fazendo, eu vou... Foi o que eu fiz. Pronto. Eu já vou transformar isso aqui em orifício, tá? Pra gente não perder isso. Senão pode bagunçar tudo. Pronto, e agora vamos trazer de volta aqui. 4. Aparentemente está desalinhado aqui, parece que está muito acima, né? Pronto. Ajuste fino agora, 0.1. Aqui. Será que tá bom? Não tá não, tá péssimo. Por aqui a gente vai trazendo, centralizando. Eu acredito que agora tá ótimo. Tá. Pronto. Agora que ninguém tá vendo nada direito. Pronto, nós temos... Eita, teve uma coisa que não era para ter feito, mas já fiz, agora vou ter que desmanchar. É engraçado a mudança de perspectiva, né? Porque inicialmente a gente viu bem perfeito e agora parece que já está maior. Quando a gente tinha visto aqui, aparentemente está bem no centro. Aqui tá. Vamos diminuir um pouco essa distância aqui para não ficar errado. Tá 7. Pronto, acho que 7 agora deu bem. Isso aqui eu vou ter que tirar aqui. E agora eu posso pegar isso aqui. Posso remover isso aqui, não me interessa isso aqui agora. Eu vou transformar em sólido aqui, pegar todo mundo, mesclar todo mundo e transformar em orifício. Tá? Pronto, agora eu vou pegar isso e levar para nossa placa. Pronto, aqui já está centralizado. Quer dizer, vamos centralizar aqui. Aí você pode centralizar de todas as formas aqui. Veja que a gente vai, se a gente for encaixar isso
por aqui por trás, fica bom centralizado aqui. Mas o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar esse por baixo, porque a gente já deixou uma folguinha para pegar o parafuso, então tem que furar isso aqui também. Então nós vamos trazer isso aqui para trás um pouco, e aí você pode trazer o quanto você quiser. Vou colocar aqui com uma certa folga. Pronto. Agora eu mesclo. Só para ter certeza que não desalinhou no outro sentido. Pronto, mesclado está. Vou agora isso aqui, vou mesclar também. É melhor desmesclar, porque o que me interessa é isso aqui. Trago para o lugar. Então eu vou alinhar de cima para baixo. L por baixo. Aqui é o centro. Pronto. E agora aqui eu vou levar 3 milímetros. Posso, ao invés de digitar a altura, eu posso até... Não, poderia, mas é chato fazer isso. Então vou fazendo digitando, que é melhor. Errei. Aqui. Pronto, coloco 3. Pronto, perfeito. Agora eu mesclo. Pronto, está feito aqui. Tá. Aparentemente ficou muito distante, né? Ficou muito longe aqui, ó. Aí você pode ter o trabalho aqui de tentar ajustar aqui. Né? O certo era a gente ter feito isso antes e depois ter modificado aqui. Ó. Pronto, aqui ficou mais centralizado aqui, ó. Se você achar que não é interessante colocar nesse formato, porque fica um parafuso muito perto, isso aqui é ruim de apertar, se você quiser prender os 4, não vai ser necessário. Aí você pode girar aqui de 90, tá? Se for prender os 4 e quiser ter folga com a chave de fenda, se não, deixa assim mesmo. Pronto, agora volta, mescla. Pronto, está resolvido aqui. Agora nós temos todos os elementos, está pronto para impressão. Tá? Deixa eu ver quanto tempo nós temos aqui. Pronto, temos 1 hora. Eu vou agora... Você aceita? Eu quero montar só para ver como é que ficou. Como é que a gente faz isso? Essa parte aqui é um pouco mais rápida. Tá? Você posiciona, por exemplo. Pronto. Eu vou colocar aqui meu nome aqui. Sonic. Tá pronto. Tá bom assim. Aí pronto. Bora montar aqui. Vamos ver como é que fica. Primeiro vou colocar o ultrassom aqui. Essa parte tá ajustando a visão é que é chata, né, gente? Vou levantar um pouquinho, né? Para ver que ele vai para ali. Vou trazer isso agora para aqui. Então a gente deixou uma folguinha aqui. Vai ter os parafusos aqui que vai pegar fora. Pronto, alinhou aqui. Agora eu vou juntar. Pronto, ok. A nossa peça aqui. Vamos colocar ela no servo. É chato trabalhar desse lado aqui, porque fica aparecendo uma legenda gigante aqui do lado. Podia ficar aqui a legenda no outro canto. Trago aqui. Eu vou tentar posicionar. Como é somente para a gente visualizar como é que ele fica, tá? Então eu não vou usar de tanta precisão aqui. A precisão a gente tem na hora de configurar a peça, mas na hora de fazer somente um objeto de visualização, você pode ser menos caprichoso, porque a gente só quer ver como é que fica. Pronto, aqui alinho o resto.
Pronto, aqui parece que ficou certinho. O nosso ultrassom, eu vou mesclar. Eu vou colocar aqui, vai levar o nosso ultrassom aqui, trazê-lo para cá e vamos ver como é que a gente alinha aqui. Primeiro eu vou alinhar, eu vou botar o ultrassom olhando para lá, não vou colocar ele olhando para trás. Esse programa aqui é chatinho. Cadê o direcional para eu girar isso aqui, né? Pronto, apareceu aqui direcional. Pronto. Beleza. Pronto, vamos alinhar. Alinhar ao meio aqui. Vamos trazer ele agora para cá. Vamos subir um pouquinho. Pronto, vamos deixar aqui do jeito que tá. E aí agora a gente mescla. Pronto, ok. Isso aqui nós vamos colocar na altura aqui. Ele tá pensando, tá? Deu uma travadinha aqui. O Tinkercad, ele tem isso de vez em quando dá uma travadinha quando ele tá pensando. Pronto, pra gente ajustar aqui, você pode elevar a altura aqui, claro, né? Vai elevar a lateral. Colocar a medida que tem lá, que é de 23. Fazer alinhamento ao meio aqui, né? Ao centro. A posição dele, a gente bota um pouco, a gente vê que ele está sobrando aqui um pouquinho, ó. Então a gente pode trazer aqui na mão. Perfeito. Deu certo aqui, não sei como, de primeira. As rodas. Agora a gente vai ter que trazer as rodas e os motores, né? Vamos fazer isso aqui. Pronto. Então, motor DC. Nosso motor. Nossa, me ajude. Pronto, nosso motor é esse aqui. Vamos colocá-lo 90 graus. Vamos olhar. Se você não for muito exagerado no capricho, você tem que alinhar o chanfre de um com o outro. Então aqui está para cima, aqui está baixo, aqui está para cima. Então você gira aqui, se não encaixa direito. Pronto. Será que está certo mesmo isso aqui? Ninguém vê porque tá. Parece essa porcaria aqui. Vamos alinhar. A linha aqui é o centro. A linha aqui na altura. E claro, quando a gente fizer assim, vai ficar o motor por dentro. Mas a gente só fez isso para ele chegar já num certo ponto. Aí a gente vai, aproxima. Tá errado. É interessante que isso esteja invertido. Tá? Para que a parte que tem um buraco fique para fora. Não, acho que estava certo. A parte que tem um buraco fica para fora, essa parte mais plana fica para dentro. Pronto, beleza. Então agora vamos levar isso lá para trás aqui. Vamos ver daqui até um ponto satisfatório. Pronto. Pronto, aqui já está razoável. Vamos deixar isso aqui. A gente mescla. Traz. Trazer a roda para cá. Pronto, aqui a gente posiciona ela. Você vai ter que andar com ela aqui para frente. Acho que aqui ele ainda está fora, a gente vai ter que ajustar aqui. Aqui está mais ou menos no meio. Encaixou, mas ainda está acima. Ó.
Pronto, acho que está mais razoável aqui. Pronto, aqui eu acho que está ok. Sobrou ainda um espacinho aqui embaixo. Deixa eu ver se do outro lado está sobrando. Não, parece que está tudo ok aqui. Pronto. Agora vamos. A gente copia aqui, cola, flipa. Nesse sentido. E agora é só trazer para cá. Errei. Traz para cá, encaixa aqui. Veja que aqui, um encaixe aqui tá para dentro porque a gente tem que colocar. A gente planejou para essa parte aqui, ó. Essa parte do plástico ficar passando um pouquinho. Veja que tá um pouco errado aqui, ó. A ideia é que o plástico vinha para cá, mas o pneu ficou muito para dentro aqui. A gente desmescla para que o pneu fique um pouco mais para fora, só o pneu. Deixa eu tirar um pouquinho o pneu aqui, né? Pelo que a gente queria, o motor era para ficar aqui, ó. Aí o motor a gente bota um pouquinho para dentro aqui. Ok. Pode pegar isso aqui e mesclar agora aqui para não perder. E finalmente ajusta esse aqui. A mesma coisa aqui. Esses ajustes de visão que são chatos. Eu vou desacoplar para tirar aqui. Aí, deixa eu. Eu tinha feito apertado no teclado aqui. Pronto. Vou colocar aqui o motor onde a gente queria. Aqui eu tenho que fazer um ajuste fino, né? Pronto, ok. E aqui o motor. Pronto, né? Mais ou menos a gente queria. Ok, pronto, feito. O que é que falta? Acho que mais nada, né? Falta sim, mas falta pouco. Mesclei tudo e agora só falta colocar a roda lá na frente. A roda é o mais fácil porque basta a gente pegar aqui. Ele tá vermelho aqui é porque ele tá processando, então ele tá paradão, pronto. A gente alinhou aqui ao centro, a gente alinhou por cima. Esse alinhamento por cima não foi dos melhores aqui, é melhor alinhar por baixo. Ele ficou flutuando aqui, como a gente pode ver. E vamos trazer ele para frente. Pronto, agora vamos colocar isso aqui no lugar certo que tá. Botar a altura aqui em 0. Pronto, aí tá onde a gente tinha medido inicialmente. Ok, pronto, está concluído aqui o nosso carro com ultrassom, tá? Ele deve funcionar. Mas assim, fizemos a base e a gente já viu como é que fica. Claro que o que é que tem de extremo aqui? Se você olhar direitinho, as rodas ficaram flutuando. Na hora que você for, ele ainda está pensando aqui, tá? Ele demora aqui. Enquanto tiver com essas linhas aqui, ele não faz nada, como se ele estivesse fazendo processamento. Pronto. Na hora que você for botar esse carro para andar no chão, tá? Ele vai desce, ó, tá vendo? Então ele vai ficar andando com a parte inclinada para cima. Então o que é que vocês fazem aqui como exercício? Vocês podem pegar essas caixas, colocar a caixa por baixo, para o encaixe ficar por baixo, e é muito provável que quando você fizer isso, ele fique com a parte de cima agora maior. Tipo assim, eita, ficou agora. Antes ele estava inclinado aqui com o tração apontando para cima, agora ele está inclinado com o tração apontando para baixo. Então o que é que você faz? Você vai ter que colocar um calço aqui, ó, botar mais um pedacinho aqui de modo que fique com a mesma altura, tá? E pronto, está concluído aqui
a nossa base com o porta-tração empenado, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tentem reproduzir isso aqui, façam diferente, façam um pouco melhor, façam ajustes, ok? E até a próxima.